Olá, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez nós nos encontramos aqui para um episódio da Catequese Virtual. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o 4º capítulo da Carta de São Paulo aos Romanos. Este capítulo, São Paulo vai nos trazer a figura de Abraão, o nosso pai na fé, tão cultuado e tão memorado pelos judeus. Mas a intenção neste capítulo 4 de São Paulo é justamente tratar da revelação e do conhecimento natural de Deus. Porque aos olhos de muitos, naquela época, principalmente dos judeus, só era possível chegar ao conhecimento de Deus e ao relacionamento de Deus através da lei, da aliança. Então, São Paulo, neste capítulo de hoje, vem nos lembrar que este conhecimento e esse ato de fé de Abraão se dá antes do cumprimento da lei da circuncisão. Ou seja, Abraão acolhe e responde a esta revelação, a este revelar-se, a esse entregar-se de Deus antes mesmo da lei. Ou seja, aqui São Paulo nos direciona exatamente para a quebra daquele pensamento preconceituoso e seletista dos judeus em si. Ou seja, não é somente a lei que nos faz chegar ao conhecimento de Deus, mas é a graça, o querer de Deus, que todos nós o acolhamos e que todos nós vivamos uma vida de santidade. Por isso, São Paulo, hoje, neste capítulo, vai dizer exatamente isso. Olha, todos nós somos filhos de Abraão, mas não só pela lei, mas também pela graça, e essa graça de Deus, essa manifestação de Deus, se dá além do cumprimento da lei, pois não basta simplesmente dizer que eu tenho a lei, ou como os fariseus costumavam fazer, andar com passagens bíblicas amarradas pelo corpo para dizer ali que eram filhos e que eram devotos da lei, e quando na verdade não a cumpriam. Então São Paulo hoje, no final deste capítulo, nos fala algo bastante interessante. Ou seja, ele vai dizendo que Abraão, ele foi constituído pai tanto dos circuncisos quanto dos incircuncisos. Ou seja, e São Paulo diz exatamente isso, que não basta simplesmente dizer que somos devotos da lei, se não cumprirmos a lei. Por isso, meus irmãos, hoje, traduzindo um pouco este capítulo de São Paulo aos Romanos para nós, é preciso quebrar em nossos corações aqueles pré-julgamentos, ou seja, dizendo quem é e quem não é capaz de ser salvo, quem é bom ou quem não é, pois diante de Deus, na experiência natural de Deus, na experiência que Deus faz ao chamar a cada um de nós, Deus chegou até você de uma forma que às vezes ainda não está na plena vivência da lei, ainda não está nesta entrega total, mas Deus alcança a todos nós. E nós não podemos nos tornar como cristãos, não podemos ser empecilho, pedras de tropeço ou empecilhos de que outros irmãos, até mesmo não cristãos, possam acolher e serem acolhidos por Deus. Abraão, sim, é nosso pai na fé, mas não pela lei, sim pela graça. Ou seja, a lei é consequência deste conhecimento. A lei, o cumprimento da lei, o cumprimento de uma doutrina é consequência desta experiência íntima, pessoal e verdadeira que nós podemos fazer com Deus. Por isso, nesta esperança, no desejo de vivermos esta realidade de experiência, de relacionamento íntimo com o Senhor, no cumprimento também da lei, nós vamos, com esta catequese, com a leitura, com o estudo deste capítulo, olhar para Abraão, olhar para este homem que, sem conhecer a Deus, foi capaz de dizer o sim, foi capaz de abraçar uma vocação e hoje ser pai de uma grande nação, ser pai, nosso pai na fé. Por isso, meus irmãos, não nos prendamos a julgamentos, mas sejamos
como Abraão, ou como Paulo, ou como tantos outros santos, acolhedores, né? Sejamos aqueles que estão de braços abertos a acolher todos que desejam conhecer a Deus. Uma alegria, Deus vos abençoe.